aqui é para fazer um levantamento dos 20 anos do LANUF. O LANUF foi estabelecido em 1996, 15 de janeiro, então nós estamos um pouquinho adiantados, só vai ser em janeiro que vai fazer 20 anos. Mas, de qualquer jeito, vamos aproveitar a oportunidade aqui para fazer esse histórico do LANUF, o que o LANUF fez até agora, na perspectiva da apresentação de um novo... do que vai ser feito daqui para frente, né? Mas isso são as sessões de amanhã e de sexta-feira. Então, ele foi estabelecido em 15 de janeiro de 96, numa salinha pequenininha que eu compartilhava, a Luciene está até dando um sorriso ali, que eu compartilhava com a Luciene, amarrado em pouco espaço, tudo amontoado, mas já com alguns alunos trabalhando. De lá para cá, ele evoluiu relativamente bem. Nós tivemos condições de equipar o laboratório, crescemos dentro da possibilidade de espaço dentro da faculdade e temos à disposição para pesquisa, tanto no laboratório, tanto na faculdade quanto para a própria universidade, equipamentos bastante sofisticados de ponta, alguns até no mundo. Durante esse período, a gente teve chance de receber gente e fazer contato com muita gente interessante no mundo. Para quem não associa o nome, isso daqui era no antigo auditório da Faculdade de Nutrição, quando não era dividido. Para quem não associa o nome, Carl Kaspersky foi quem descreveu, e de forma até simples, mas de forma muito importante no mundo, a definição do que é atividade física. E a definição está colocada ali. Então, nós tivemos chance de trazê-lo aqui em 98 para o Congresso de Epidemiologia, e ele deu um curso, inclusive, na Faculdade de Nutrição, naquela foto anterior. Mais recentemente, ano passado, tive a chance de estar com ele na casa dele, e se vocês repararem no caneco, vocês vão ver que ele estava até contente de ter ainda essa ligação com a UF. Nós queríamos trazê-lo para cá, ele ia ficar aqui com a gente, conseguimos tudo, mas por burocracia de governo federal a gente não conseguiu trazê-lo para ficar um ano aqui com a gente. Mas ele continua amigo até hoje e ligado. E mais recentemente, e a gente teve o prazer de tê-lo aqui agora, o Scott Cohen, da Universidade do Arizona. Ele esteve aqui a primeira vez em 2005 e participou da banca da defesa de doutorado da atual professora Vivian Varles, né? Aproveitando a vinda dele, ele já participou de outra banca e agora uma banca de qualificação de mestrado de uma aluna nossa na saúde coletiva. Bem, os objetivos do LANUF eram obter ou analisar dados epidemiológicos do estado nutricional e do nível de atividade física de segmentos da população brasileira, assim como pesquisar em laboratório e no campo a influência da atividade física na saúde em geral e no estado nutricional em particular na população e vice-versa. Essa era a ideia original e a ideia que permanece no laboratório. Então, como missão, a gente tinha formar recursos humanos, gerar conhecimento, e uma coisa que é difícil de a gente avaliar, mas a nossa perspectiva era de atuar na transformação das realidades e no desenvolvimento da cidadania. Essa é a nossa meta final, e a gente espera que nas pesquisas que a gente faz e no que a gente faz isso efetivamente ocorra. Então, em termos de formação de recursos humanos, a gente teve esse número de orientações de TCC, bolsistas de aperfeiçoamento, alunos de mestrado e doutorado, lembrando que nós não temos um programa de pós-graduação, então, obviamente, são todos de outros programas da UF ou de fora da UF, mas que trabalharam no LANUF. Todos esses trabalharam no LANUF, tiveram alguma atuação no LANUF. Então, isso era informação de recursos humanos. Em termos de análise de dados, nós tivemos chance de analisar bancos de dados nacionais. Inicialmente, lembrando dessa figura da família, onde todos os obesos, isso foi comentado aqui antes, nas palestras anteriores, existia no Brasil, naquele momento, na década de 80 para 90, uma ideia de que existia uma relação entre obesidade nos pais, particularmente na mãe, e desnutrição em crianças. Então, a gente foi olhar isso nos dados populacionais disponíveis na época. E analisamos os dados da Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição, o inquérito nacional feito em 89, e vimos a relação de estado nutricional materno e o sobrepeso nas crianças brasileiras, crianças até 10 anos de idade. E vimos que a relação, a chance da criança ter sobrepeso e a mãe ter sobrepeso era 3 vezes maior do que se a mãe tivesse baixo peso.
Então, a associação entre sobrepeso de mãe e filho era bem dada, né? E aí nós voltamos e olhamos para a prevalência e a chance de ter desnutrição por déficit de estatura, né? De novo, comparamos o estado nutricional materno com a chance de ter desnutrição na criança e vimos, tendo como referência o sobrepeso da mãe, a chance de ter baixo peso mãe e filho era muito maior do que se a mãe tivesse sobrepeso. Ou seja, a ideia de corrente daquele momento, num dado momento, foi por água abaixo. Não era mais aquela ideia de que mãe obesa tinha criança desnutrida. Podia até acontecer, mas não a nível populacional no Brasil. E o mais interessante era que a chance de ter desnutrição caía pela metade se a mãe era analfabeta, mas sabia ler e escrever. Isso era impressionante. Se a mãe era analfabeta e não sabia, era analfabeta e não sabia ler e escrever, a chance de ter desnutrição, a criança ter desnutrição, comparativamente a ter 9 anos de escolaridade, era 17 vezes maior. Mas só saber ler e escrever fazia com que essa chance reduzia pela metade, né? Esses eram os dados impressionantes que foram gerados com os dados nacionais. Na mesma época se discutia muito, hoje está relativamente acertado, mas se discutia muito, e nós discutíamos muito na faculdade, particularmente com a professora Glória, que na época estava na faculdade, com relação a como se avaliar adolescente. Não estava bem estabelecido ainda. A gente sabia bem como avaliar criança, sabia como avaliar adulto, mas não sabia como avaliar criança. E uma das possibilidades que se via naquela época era tentar pegar os dados nacionais que existiam disponíveis, criar curvas e utilizar essas curvas para a avaliação nutricional das crianças brasileiras. E nós falamos, não é para fazer isso. Por que não é para fazer isso? Esses são os dados de IMC para a idade em função da idade de... Fico devendo para saber se é homem ou mulher, mas enfim, é um dos dois. Eu acho que é homem, mas enfim. E esses são os dados, então, da PNSN no Brasil, percentil 95. E esses são os dados do percentil 95. Então, para um... Está lá no título? Não, não está não. A feminina, correto, desculpe, está aqui, feminina. Então, as curvas são diferentes, então não dá para utilizar a curva americana no Brasil e talvez até nem deva utilizar a curva brasileira. Mas isso a gente começou, nós estamos falando de 98. Hoje está relativamente acertado o que se deve fazer, mas em 98 a gente gerou essas informações discutindo essa questão com os dados nacionais. E pela primeira vez, com os dados nacionais, a gente teve chance de ver o perfil antropométrico da população idosa brasileira. A Georginete estava aqui ainda um pouco, isso foi a dissertação de mestrado da Elda, e hoje a Elda é professora lá da UERJ. Isso foi uma descrição inédita, nunca havia sido feito no Brasil, sabido, pelo menos, o estado nutricional da população idosa brasileira. E o que nós encontramos, essa era a forma que se fazia avaliação naquela época, nós estamos falando em 99, 3 níveis de magreza, estado nutricional adequado e 3 níveis de sobrepeso. Essa era a classificação sugerida à época. Sempre utilizando o IMC para a idade e distribuído por faixa etária e o total acima de 60 anos, né? Então, só para sumarizar, o que a gente descreveu que o sobrepeso para os homens era de 30% e para as mulheres 50%. Então, foi a primeira vez que apareceu dado sobre o estado nutricional da população idosa. Esse artigo teve uma certa repercussão, foi bastante citado e até hoje ainda é bastante citado, até porque pouca gente acompanhou esses dados com dados mais recentes. E aí, com a professora Luciene, nós fizemos algumas avaliações sobre outra pesquisa nacional, a PPV, que foi a pesquisa sobre padrões de vida, que foi feita numa amostra representativa da população brasileira, mas só que agora do Sudeste somente e do Nordeste, em 1997. Então, nós estávamos interessados em ver
o acesso, de uma forma indireta, através dos dados, né, o acesso à alimentação, inicialmente dos escolares, né? A oferta de o que a gente viu, que em função do quinto de renda domiciliar per capita e quanto, em termos percentual, desse quinto de renda era oferecido, as crianças eram oferecidas merendas, a gente viu que a tendência era de aumento da oferta de merenda com o aumento do quinto, o aumento da renda, indicando que não estava bem essa questão, tá certo? Quem deveria provavelmente ser mais oferecido era quem estava numa renda menor. Então, a oferta de merenda aumentava com o aumento da renda das crianças. E nós olhamos, então, estratificado por Nordeste e Sudeste, de novo, essa pesquisa só foi feita no Nordeste e no Sudeste, e na região, totalizamos pela região urbana e a região rural. Então, o que a gente viu? Que comparando o Sudeste com o Nordeste, a oferta era muito maior no Sudeste do que no Nordeste, e a oferta era muito maior na região urbana do que na região rural. Então, mostrando que o foco do programa não estava bem apreciado, né? Então, o Sudeste era oferecido mais para a região Sudeste do que para a região Nordeste, e mais oferecido na região rural, urbana do que a rural. Então, a alimentação escolar era oferecida para as crianças de maior renda e da região urbana do Sudeste, que possivelmente eram as que estavam com menor risco, né? Vamos dizer assim. Nós passamos, então, a olhar, tendo a mesma lógica, para a oferta para a população adulta. E aí, olhando através do vale-refeição, né? É uma forma muito indireta para a gente conseguir ver o que efetivamente estava sendo oferecido para a população adulta. E aí, de novo, o que a gente viu? Que, com o aumento do quinto de renda, aumentava o percentual dos que recebiam vale-refeição, né? Tem muita nuance no meio dessas análises, os artigos estão aí, as referências estão aí, quem quiser vai lá olhar e a gente discute muito isso, onde é que era oferecida, etc. e tal. Mas se você olhar Nordeste e Sudeste, pelo menos no Nordeste e Sudeste, parecia que tinha uma relativa oferta... Não, é a mesma coisa do Sudeste, mesma coisa, né? Em relação ao estado nutricional dos adultos, essa era o que era oferecido, né? Então, o estado nutricional está aqui, com as prevalências do estado nutricional, homens e mulheres, e Nordeste e Sudeste. Pelo menos no Sudeste, de quem tinha baixo peso, a oferta era bem parecida com a do Sudeste. Isso era interessante. A gente haveria de imaginar que na região Sudeste, seria necessário mais do que na região... A região Nordeste seria mais necessário do que na região Sudeste, né? Então, era pelo menos parecida, tá certo? Então, nesse aspecto, parecia que era interessante. Mas, de qualquer jeito, era oferecido mais para quem tinha sobrepeso do que para quem tinha baixo peso, né? E era oferecido, pelo menos para a região Nordeste, mais para quem tinha baixo peso do que para quem tinha sobrepeso, e tinha menos sobrepeso na região Nordeste, né? E a gente continua fazendo isso, continua analisando dados nacionais. Esse daqui são os dados da evolução, vocês viram lá, ainda há pouco ali, a evolução do estado nutricional, do INDEF para a PNSN, para as POFs, né? Aqui é a mesma coisa, INDEF, década de 70, PNSN e as duas mais recentes POFs. Isso é um trabalho de uma aluna de graduação, de iniciação científica. O que a gente está querendo... Isso é o estado nutricional. Então, o que está acontecendo no estado nutricional? O baixo peso está reduzindo em todos, está reduzindo tanto em homens quanto em mulheres. É sempre bom lembrar que o baixo peso é maior nas mulheres do que nos homens, e tem sido assim em todas as pesquisas feitas no Brasil. E a tendência é de aumento do sobrepeso, tá certo? Em todo o mundo, em homens e em mulheres. Quando apareceu esse dado de 2002, todo mundo achava que o sobrepeso, a obesidade, estava estacionando no Brasil.
eu achei que era cedo demais ainda para ter conclusões. De fato, os valores parece que continuam. Talvez num ritmo menor, mas continua aumentando em mulheres na margem recente de POF, tá certo? O ritmo parece ser menor. O que nos interessa nessa análise não é isso. O que nos interessa é olhar a atividade física ocupacional. É isso que a gente está fazendo, mas é uma trabalheira danada, porque a gente vai ter que juntar os códigos de ocupações e de atividades nessas várias pesquisas, e isso está dando uma trabalheira bastante grande. Então, a outra missão do LANUF é gerar conhecimento, né? E aí nós fizemos pesquisas próprias sobre estado nutricional, sobre atividade física e gasto energético e sobre composição corporal. E esse é um apanhado geral do que a gente conseguiu de financiamento para pesquisas. Com bolsas de iniciação científica associados a projetos de pesquisa, não do PIBIC, fora do PIBIC, né? Esse é o número. Bolsistas de treinamento, tenho até aqui uma ex-bolsista nossa. Dinheiro de pesquisa da FAPERJ, dinheiro de pesquisa do CNPq, dinheiro direto do Ministério da Saúde, mas via CNPq, e dinheiro também de pesquisa da CAPES. Então, a gente tem conseguido, nos últimos 20 anos, manter um certo ritmo, porque cada projeto desse leva 2 ou 3 anos, então, se for totalizar, a gente tem mais ou menos conseguido ter financiamento para as pesquisas continuadamente. E aí vem algumas publicações que eu tentei mostrar, que eu considero interessante e importante que o laboratório conseguiu gerar. Inicialmente, publicado em esse daqui, né, inicial, que foi publicado em 1999, os dados foram coletados durante os anos 90 e a gente só teve coragem de publicar em 99, mas isso é um detalhe, se alguém quiser saber depois posso falar. Mas isso foi um projeto de TCC, então, quando eu dou aula para alunos de métodos de pesquisa e tal, e pergunto, será que o TCC pode ser publicado? Pode e deve, mas agora ele tem que ser pensado desde o começo, que ele vai ser para publicação, certo? Um exemplo é esse. Foi um trabalho de TCC que foi publicado numa revista internacional, né? É venezuelana, é internacional, Arquivos Latino-Americanos de Nutrição. Então, a gente mostrou e mediu a taxa metabólica basal em alunos do curso de graduação da nutrição aqui da UF. Então, a gente mostrou que a equação que é sugerida para uso pela FAO, OMS, não mede adequadamente o metabolismo basal em mulheres jovens, né? Nós estamos falando de alunas do curso de graduação de nutrição. Então, em 80% dos casos, esses valores são positivos, ou seja, o valor estimado pela equação que a OMS manda usar, superestima, o valor é maior, tá? E às vezes até com valores bastante altos, de 450 quilocalorias dia de superestimação, né? Algumas subestimava, mas o grosso superestimava, fazendo com que, na média, havia superestimação da equação da TMB. Um outro estudo que nós fazemos com a professora Glória, eu comentei aqui, exatamente com relação a adolescentes, ela estava interessada, e até hoje é interessada em avaliar adolescentes, e nós estávamos interessados em comparar esses valores para avaliação nutricional com as várias curvas que existem no mundo. E nós tivemos chance de fazer a medição da composição corporal, do percentual de gordura corporal, através de bioimpedância, né? Uma amostra grande de um colégio particular aqui de Niterói. E o que a gente viu, esses são os dados estratificados por faixa etária de meninos, o total, de meninas, também por faixa etária, e o total, utilizando, e naquela época se fazia isso, o percentil 85 da curva americana, e comparando, então, com o percentil da curva brasileira. Vocês se lembram que a curva brasileira estava abaixo da curva americana, certo? Portanto, se utilizar a curva brasileira, a prevalência de sobrepeso ou de risco de sobrepeso vai ser maior, porque a curva vai estar abaixo, certo? Mas nós medimos o percentual de gordura corporal e essa era a média do percentual de gordura corporal, certo?
Então, por esse percentual de gordura corporal, a gente diria que isso daqui está muito estimado. Não eram 57% das crianças que tinham risco de obesidade. É que o valor estava muito baixo. E a grande pergunta era, qual o valor a usar? Naquela época, isso era uma discussão perene, presente, tá? Que até hoje, na verdade. Mas, pelo menos, a OMS já teve uma posição, né? Então, esse foi um artigo que foi interessante. Caminhando nesse sentido de fazer avaliação em adolescente, alguns anos depois, mais recentemente, o Fábio trabalhou conosco e na tese de mestrado dele ele fez avaliação de adolescentes numa amostra de Niterói e também fez uma revisão sobre os métodos de avaliação em adolescentes. Então, isso é bastante interessante porque compila todos os dados que existem. Então, essas são as curvas existentes e disponíveis, certo? Então, essa daqui é a curva que o IOTF, a International Obesity Task Force, a Força Tarefa Internacional para a Obesidade, sugeriu para ser utilizada, a que está em vermelho. O NCHS também tem uma sugestão de curva. Uma outra sugestão para a população americana. Esta foi tirada dos dados da PNSN, semelhante àquela que nós fizemos e comparamos com os americanos. E essa foi uma posição da OMS em 2007. Então, em 2007, só apareceu em 2007, a OMS se posicionou e colocou essa curva como sendo a curva para ser utilizada internacionalmente. Seja para sobrepeso, é a que está em negrito. Está difícil ver a cor aqui, mas eu acho que é essa aqui, né? É essa que está em negrito, né? Parece. E essa daqui, para obesidade, certo? Então, hoje se sabe, mas durante esse período todo, tinha pessoas que utilizavam esse ou esse referencial. É lógico que vão dar prevalências diferentes. Porque se você vai utilizar acima de determinado valor é quem tem sobrepeso ou obesidade, se eu utilizar esse valor como ponto de corte, vai ser diferente do que se eu usar esse, etc. e tal. Certo? Então, cuidado quando vocês olharem, e esse artigo era para isso, cuidado quando olharem os dados de avaliação nutricional de adolescente. Veja qual é o referencial, certo? A sugestão durante esse período, quando a gente publicava, era dar o referencial, o percentual, usando várias curvas. Porque se alguém quiser comparar, pode comparar com seus próprios dados. Hoje está mais ou menos estabelecido para se utilizar a curva da OMS. Isso é para as... Em geral, eu ponho as meninas antes, mas não é o caso. Esse daqui é para os meninos e esse daqui é para as meninas. Certo? E mais recentemente, um aluno no mestrado também em saúde coletiva realizou um trabalho aqui com a gente, fez o treinamento laboratório e tudo mais, o Marcelo, fazendo avaliação do tempo de tela numa amostra probabilística de escolares da Rede Municipal de Ensino de Niterói. Tem muito dado aqui, então deixa eu ir devagarzinho. Tá? Então, meninos, tem 3 torres aqui, né? Meninas, meninos, meninas. Então, meninos e meninas tem 3, certo? Porque o primeiro é para menores de 14 anos, o segundo é para maior de 14 anos e o último é para todas as idades, certo? E isso é o tempo médio em horas por semana que passam uma amostra de escolares da Rede Municipal de Ensino de Niterói, assistindo televisão ou jogando videogame, ou usando o computador, ou o somatório de todos esses, que seria tempo de tela, e realizando atividade física. Isso é para mostrar o grande disparate entre isso aqui, que é realizando atividade física, certo? E o resto. Lembrando que muitas das vezes, se tem um pequenininho ali que faz isso, liga a televisão, joga videogame e ainda usa o computador, conecta o tablet, ouve alguma coisa, ou seja, faz 3, 4, 5 vezes coisas ao mesmo tempo. Então, o que a gente viu aqui para Niterói, para os escolares de Niterói, era que os meninos tinham mais tempo, os meninos tinham menos tempo de televisão do que as meninas, certo? Mas somente para os menores de 14 anos e para todo mundo. Então, os menores de 14 anos são muito influenciados, o valor é muito influenciado
que determina que a diferença vai ser se você compilar todas as idades. Videogame, disparadamente, mais meninos jogam do que meninas, certo? E o tempo de tela não teve diferença. Então, se a gente for pensar em somar isso tudo, não vai dar diferença. Mas talvez do ponto de vista de intervenção, seja interessante olhar todos esses instrumentos eletrônicos que estão sendo utilizados, para que a gente possa focar mais no que fazer, não é isso? Talvez no futuro não tenha mais jeito, né? Porque vai ter um tablet só que tenha videogame, televisão, computador e o que mais vier aí para o futuro, certo? E com relação à atividade física, os meninos eram disparadamente, apesar de uma quantidade em horas por semana bastante baixa, em relação às meninas, tá? Tanto é assim que se você for estratificar de 14, menos de 14, ou 14 a 28 horas, ou mais do que 20 horas de tempo de tela, e tudo junto, certo? Todas essas, computador, videogame, etc. e tal. E olhar a prevalência de sobrepeso mais obesidade, tudo junto, olha como aumenta em função do tempo de horas. Quando eu vi esse primeiro dado, eu fiquei abismado. 28 horas de tempo de tela por semana, né? Então, são pelo menos 4 horas por dia, imaginando 7 dias, certo? Se estuda mais 4 horas, né? Ou seja, não está estudando, né? Deveria estar estudando, provavelmente. Mas, enfim, esses eram todos, isso daqui eram os meninos e isso daqui as meninas, certo? Então, quem tem mais do que 4 horas por dia de tempo de tela escolar no município de Niterói, tem essa chance a mais do que se tiver menos do que 14. Tem 3 vezes mais chance de ter sobrepeso e obesidade, e nas meninas um pouco menor, até porque começa com uma prevalência bem maior de sobrepeso e obesidade, certo? Mas uma associação evidente, tá certo? Na rede pública municipal de ensino, tá certo? Isso não é escola particular, isso é a rede pública municipal. Quando eu apresentei esse trabalho no Congresso na Europa, a pergunta foi, e smartphone? Eu falei, olha, eu não medi, até porque olhando, já tem algum tempo que a gente fez essa coleta, já tem uns 3 anos, não tinham tantos telefones, mas eu não medi, tá certo? Possivelmente hoje talvez a gente tenha que incluir o telefone também. Então, esse é um cartoon que teve há algum tempo, e o Carlos Monteiro me mandou uma vez, porque as pessoas utilizam isso como, né, ou televisão, ou videogame, ver o que é menos violento, talvez, o que é mais, né, enfim. Mas o que é importante é o seguinte, é necessário incluir todos os componentes, analisar os componentes individualmente, porque você vai ter resposta diferente se for menino, se for menina, a idade também vai influenciar. Então, a gente tem feito avaliações e fez um inquérito aqui no município de Niterói, e de que saiu várias informações, eu vou falar muita coisa sobre esse inquérito. O primeiro foi também uma avaliação inédita do estado nutricional da população adulta de Niterói. Isso foi o trabalho de mestrado da Francine. Francine foi nossa bolsista de iniciação científica, foi bolsista depois de aperfeiçoamento, depois foi bolsista no mestrado, e hoje é fotógrafa. Eu acho que ela aprendeu bastante a fazer fotografia, e é verdade que ela fez, porque ela fez um álbum de alimentos que a gente utiliza, e possivelmente isso ela gostou, ganhou experiência, gostou e hoje é fotógrafo. Isso é frustrante às vezes, que a gente investe em pessoas, mas vai fazer o quê, né? É a escolha da vida. Enfim, então, a gente avaliou pela primeira vez para a população adulta de Niterói, e esse era o estado nutricional. Baixo peso, bastante baixo em função da idade, né? Aumenta o sobrepeso e aumenta a obesidade até em torno de 50, 60 anos e depois cai. Esse efeito é um efeito que é bem documentado. As pessoas que têm sobrepeso e obesidade morrem antes de chegar aqui, né? Então, é um efeito de saúde, né? Provavelmente morreram antes. Isso é para mulheres, em geral as mulheres vêm antes.
E isso é para homens, é relativamente mais ou menos a mesma coisa. É interessante ver que a prevalência de sobrepeso é mais ou menos constante entre os homens, independente da faixa etária, né? Mas uma coisa que me interessa bastante é, será que a utilização do IMC é o adequado para a gente fazer o diagnóstico nutricional? E aí, com a ajuda um pouco do Scott, que está aqui, né, presente no evento, a gente fez a avaliação da composição corporal junto com a medida antropométrica. E deixa eu explicar esse gráfico. Isso daqui é o percentual de gordura corporal, ou seja, qual é o percentual do teu corpo que é gordura. 30%, 40%, 50%. E isso daqui é o valor do IMC. Só que se a gente fizer esse gráfico, a curva vai ser uma curvilínea. Então, para achatar a curva e transformar numa reta, a gente faz o inverso do IMC. Então, este daqui é o ponto do IMC igual a 25, e todo mundo consegue relacionar com 25, como ponto de corte para sobrepeso em adulto. E esse daqui seria o valor de 18,5, que seria o ponto de corte para baixo peso, de nutrição em adultos, certo? Então, se a gente faz uma regressão desse tipo, a gente pode chegar, saindo de um valor de IMC, chegar ao valor do percentual de gordura corporal para a população de Niterói adulta, ou ao contrário. Então, a gente, saindo de um percentual de gordura corporal, a gente pode chegar a qual seria o valor do IMC que chegaria perto do quanto de gordura que tem. E isso talvez fosse o mais interessante, certo? Por quê? Porque a gente está interessado na gordura, certo? Então, tomando como referencial o valor de 30% de gordura corporal como ponto de corte para a obesidade em mulheres, certo? O que a gente tem é que 30% de gordura corporal para a população adulta de Niterói significa o IMC de 20. Ninguém ficou chocado? Muitas das mulheres que estão aqui provavelmente vão estar por ali. E vão estar muito, talvez até esteja até um pouquinho mais para cá, enfim. Mas, possivelmente, a gente vai precisar de tirar esse ponto de corte, mudar esse ponto de corte de 30 de IMC para a população, porque senão a gente vai pegar gente, o IMC de 30 seria aqui, a gente vai pegar gente com IMC de 30 com 50% do corpo como gordura, e talvez a gente não queira isso, certo? Isso é verdade para homens, para mulheres, e isso é verdade para homens, com um valor um pouco maior para os homens, certo? Para os homens, aceita-se 25% de gordura corporal como ponto de corte. Isso daria algo em torno de 25,6. Antes que alguém chegue, levante e critique de que isso foi feito com a impedância, e impedância, vocês vão ter sessões de impedância e vocês vão ver o que é impedância, a gente fez com um método um pouco mais sofisticado, que é com DEXA. E vocês vão ter também uma sessão específica, o Scott vai falar, tem experiência enorme com o DEXA, vai falar sobre o DEXA. Mas os valores são muito parecidos. Esses seriam os valores, usando o DEXA, numa amostra grande, também aqui de Niterói, tá certo? De adultos, tá certo? Os valores são relativamente parecidos. Então, para a obesidade, provavelmente a gente está falando algo em torno de 20 a 21 de IMC, em geral, para a população feminina adulta de Niterói. Para homens, talvez a gente esteja falando algo em torno de 24 a 26. E não 30, tanto de IMC para homens quanto para de mulheres. Então, definitivamente, o critério para IMC tem que ser mudado. E já vem sendo mudado. Na Ásia, pelo menos, a OMS já aceitou. E tem que ser diferente de homens para mulheres. Não dá para utilizar um único ponto de corte, certo? Então, essa é a mudança, provavelmente, que vai acontecer nos próximos anos. Entrando agora um pouco, para finalizar, sobre a atividade física, todo mundo já ouviu essa história de que você precisa de pelo menos 30 minutos de atividade pelo menos moderada, na maioria dos dias, preferencialmente todos os dias, o que daria algo em torno de um gasto de 1.000 quilocalorias por semana ou 200 quilocalorias dia, imaginando que você faça isso durante 5 dias, né? Essa mensagem foi feita há 20 anos atrás para a população americana e se espalhou no mundo inteiro e a OMS aceitou.
Eu vou levar mais do que 5 minutos. Então, nós fizemos nessa amostra da população de Niterói, nós medimos o padrão de atividade física. Um pouquinho mais de tempo para explicar esse gráfico também. Então, mulheres, homens, tá certo? Mulheres, homens. Todo mundo e essa por faixa etária, certo? Então, o que está em vermelho ou o que está em azul é atividade moderada. Então, isso seria o tempo em atividade moderada, de toda a população adulta de Niterói, seja mulheres, seja homens. Então, em homens, em torno de 90 e poucos, não é isso? E em mulheres, em torno de quase 70. Tá? E o azul em cima seria adicional de atividade pesada. O que eu quero mostrar é que todo mundo em Niterói faz pelo menos 30 minutos de atividade física moderada. Então, por que tem obesidade? Certo? Porque talvez 30% não seja suficiente. Né? Ok? Então, para finalizar, não sei se em 5 minutos, possivelmente não, um grande desafio. Nós temos uma população que é dita talvez sedentária, que é obesa, estamos falando da população de Niterói. E vocês vão fazer o cálculo de quanto que ela precisa de energia. Então, se vocês seguirem a regra que a FAO determina, ela diz que para estimar o quanto você precisa de energia, você precisa pegar a TMB e multiplicar pelo nível de atividade física, certo? E para algum nível de atividade física, ela atualmente dá uma faixa para atividade sedentária, ativa ou vigorosa, pesada, tá certo? Então, olhando o primeiro componente, TMB, nós medimos a TMB na amostra de Niterói. Esse é o valor medido, tá certo? Em função da massa corporal. Esse é o valor medido em função da massa corporal. Só que de 30 a 60 anos e maior do que 60 anos de idade, para mulheres. Certo? Então, se eu utilizar a equação que a FAO me manda usar, o que acontece? Os valores são muito maiores. Mas nem todo mundo consegue trazer para o laboratório e fazer a medição do metabolismo basal. Então, tem que utilizar aquelas equações. E quanto que se está errando? Por aí. Na média, talvez 20%, certo? E isso também é para homens. A mesma coisa é verdade para homens. Então, aquele componente de TMB, a gente sabe que está sendo superestimado, certo? E tanto é assim que a gente gerou equações de predição para a população adulta de Niterói. Então, aí. Possivelmente, a gente vai ter uma aproximação melhor desse valor de TMB na população adulta de Niterói. Ela leva em consideração não só a massa corporal, como a estatura e a idade, certo? Essa equação a gente publicou antes de validar, tá certo? Aí a gente correu, validou e validamos. Apresentamos no último Congresso Internacional de Nutrição em Granada, em 2013, certo? Então, esse componente é um componente que a gente está demonstrando que não funciona. A equação da FAO não funciona. O que falta olhar é o outro componente, o NAF, tá certo? Eu vou parar, não vou falar sobre o NAF, eu vou avançar os slides por questão de tempo, tá certo? Mas tinha outras coisas para falar que a gente tinha. Talvez eu possa falar isso nos próximos dias para mostrar. Então, eu vou avançar um pouco mais sobre isso e mostrar para vocês, talvez, mais para frente. Só para abrir o apetite, talvez. Tem fome de quê, né? Não, só para finalizar, esse daqui eu acho que é interessante. Sobre o NAF, talvez eu fale um pouco mais. O laboratório é de avaliação nutricional, mas até agora praticamente eu falei de avaliação nutricional, tá certo? Tinha atividade física e tal. Mas tem também funcional, avaliação nutricional e funcional. Uma coisa que a gente, durante muito tempo, fica pensando é como que pode utilizar um método fácil de se ter avaliação funcional, pelo menos muscular, por exemplo. Uma das coisas seria a dinamometria. O Michel trabalhou aqui com a gente, no inquérito, inclusive, depois, como eu não tinha vaga no mestrado aqui, coisas de UF, ele foi fazer um mestrado lá na UFRJ, junto com Gilberto Kac. O que a gente via é que os pontos de corte variavam muito no mundo, tanto para jovens de 20 anos, quanto para pessoas de meia idade, de 45 anos. E aí a nossa discussão será que a gente precisa ter um valor de distribuição para a população de Niterói? Nós fizemos isso.
e publicamos. Então, estão aí os valores de referência de dinamometria manual para a população adulta de Niterói, certo? Os valores estão aí. Esse é o percentil 10, 30, 50, por faixa etária, certo? Para homens e para mulheres, tá? E parece que funciona, porque se a gente for fazer estratificação por estado nutricional, aqui é baixo peso, sobrepeso e obesidade. Então, os valores de baixo peso, visto pelo IMC, quem tinha IMC tinha os valores de dinamometria menores. Então, pode ser que tenha uma aproximação boa, e essa referência está sendo bastante citada internacionalmente, porque não existe, é a primeira vez que tem um dado de referência de dinamometria manual numa amostra populacional. É a primeira vez no mundo, né? Então, isso tudo que eu mostrei para vocês já foi feito, certo? Então, o que a gente propôs fazer é, a partir de amanhã, quinta e sexta-feira, mostrar o potencial que existe do laboratório, trazendo pessoas de fora para elas mostrarem o que existe hoje e o que pode ser que o laboratório faça nos próximos 20 anos. Isso é quase uma despedida, né? Eu não vou morrer, não. Eu espero que não, vou morrer um dia. Mas é uma prestação de contas, e a ideia é uma prestação de contas dos últimos 20 anos que a gente fez desde que entrou na UF, tá certo? Então, para isso a gente montou um programa em que amanhã de manhã a gente começa a falar sobre composição corporal. A Vivian, professora aqui da UF, vai falar sobre pesagem hidrostática e body pod. O Eduardo Ferrioli, que é a referência nacional sobre avaliação usando isótopos de hidrogênio e de oxigênio, vem falar sobre água corporal total. E o Scott Going, professor da Universidade de Arizona, vai falar sobre o DEXA. Então, a ideia é que as mesas redondas mostrem o que existe hoje, como se faz essas medições, seguida de uma palestra em que seja instigante o que a gente precisa fazer para frente, tá certo? O Scott publicou um artigo ano passado excelente sobre as 10 questões presentes hoje sobre composição corporal. O que fazer sobre pesquisa, tá certo? Então, ele vai mostrar isso amanhã na fala dele. Na parte da tarde, a gente vai ter uma sessão específica sobre bioimpedância. O Márcio tem experiência em desenvolvimento de equipamentos de medição de impedância, e ele vem falar sobre a experiência dele. A Vivian vai falar sobre o uso da impedância na avaliação da composição corporal, e a Eloane vai falar sobre o uso mais clínico, através de análise de vetores, culminando com a palestra da Cristina, que é uma médica que trabalha com unidades intensivas e tem experiência sobre o uso clínico e a perspectiva clínica disso. Na sexta-feira de manhã, então, a Regina Fisberg, da USP, vem falar sobre a avaliação de recordatórios de 24 horas. A professora Ruth, da Unicinos, vem falar sobre o questionário de frequência alimentar. E o Maurício vem falar sobre folhas de balanço alimentar, ou como se avalia, do ponto de vista coletivo, a disponibilidade alimentar. Seguido de uma palestra sumarizando isso e qual é a perspectiva futura sobre a questão da ingestão. A Regina vai falar isso. Isso é a parte da sexta tarde, de manhã. E aí, então, à tarde, a gente vai falar sobre gasto energético e atividade física. A Vivian, de novo, vai falar sobre a calorimetria. E eu vou falar sobre a acelerometria. Se vocês repararem, na maior parte das vezes, eu peguei a fotografia do que está no currículo Lattes, certo? Então, essa é a fotografia minha do currículo Lattes. Tá certo? Não tem fotografia, tá certo? Mas, em homenagem ao querido desenhista pequenininho que está ali, ele vai... Cutuca ele. Ele nem quer saber, né? Quando você entra numa rede social em algum lugar, eles dizem que você tem que colocar o perfil, certo? Aí o pequenininho ali resolveu fazer o meu perfil, que eu gostei bastante, tá certo? Então, esse daqui sou eu. Provavelmente vocês vão ver. Então, para finalizar, então, o Ferrioli vai falar sobre uma questão
muito crítica hoje, que é a questão do subrelato da ingestão, utilizando técnicas de ponta, que é a água duplamente marcada. E aí eu vou botar tudo junto, tentando finalizar, dizendo o que a gente está fazendo errado, o que a gente pode melhorar e como é que vai seguir, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do programa e gostem do programa. Obrigado.